Rabi Akiva tinha um grande mestre chamado Nahum Ish Gamzu. E a Gemara em Hagiga, na página 12, Amud Aleph, ela traz que uma vez Rabi Ishmael perguntou para Rabi Akiva: você estudou 22 anos com Nahum Ish Gamzu, e o Nahum Ish Gamzu tinha alguns métodos de estudo. Uma dessas coisas existe uma partícula que é como se fosse uma preposição, que é a palavra et. Et, ela existe numa frase somente para saber que aquilo é o objeto. O sujeito não tem et, e o objeto, depois do verbo, tem o et. Acontece que na Nahum Ish Gamzu, cada um dos et na Torá, que é uma partícula que você não traduz, ele explicava a cada um dos et da Torá o porquê desse et. E Rabi Ishmael perguntou para Rabi Akiva, está escrito Bereishit bara Elokim, no começo Deus criou et hashamayim ve'et haaretz, os céus e a terra. Por que está escrito et hashamayim? Por que está escrito et antes da palavra céus? E Rabi Akiva respondeu para Rabi Ishmael para que nós saibamos que os céus não existem per si. O céu é um objeto. Deus criou os céus. Se Deus não tivesse criado os céus não existiriam. Então, para saber que os céus é um objeto, por isso tem o et antes dos céus. E assim, em vários casos, aconteceu uma história com Nahum Ish Gamzu sobre um et que ele não tinha explicação. Está escrito, Et Hashem Elokecha Tirau. Ao eterno teu Deus você vai temer. Ou seja, nós devemos temer, respeitar o eterno nosso Deus. Só que quando chegou nesse verso, perguntaram para Nahum Ish Gamzu qual a explicação desse et. Porque se o et vem acrescentar uma coisa a mais, você tem que temer só a Deus. Você não tem que temer pessoas, você não tem que temer nada. Temor é temer somente a Deus. Então, o que está acrescentando aqui? Et Hashem Elokecha Tirau, você vai temer o eterno teu Deus. Quando Nahum Ish Gamzu, ele escutou isso, ele falou, realmente, eu não tenho explicação para esse et. E se eu não tenho explicação para esse et, deve ser que o meu método geral de estudo está errado. Se eu disse que todos os et, eles têm uma explicação, e que não existe nenhum et sem uma, quando se encontra um et que não tem uma explicação, isso mostra que o meu método está errado. E ele estava a ponto de abrir mão de tudo aquilo que ele tinha ensinado a esse respeito no decorrer de 22 anos. Só que nesse momento, o aluno dele, Rabi Akiva, chegou perante o mestre e falou para ele a seguinte coisa: Et Hashem Elokecha Tirau, ao eterno teu Deus, você vai temer, assim como que você tem que temer e respeitar a Deus, assim você tem que temer e respeitar aos Talmidei Chachamim, aos sábios da Torá. E nesse momento, Nahum Ish Gamzu agradeceu o seu aluno e continuou com o seu método de explicar cada um dos et.